Stephanie Aidar, a gente abriu o programa falando sobre isso, né? Para quem teve Covid-19, se recuperou da doença, quais serão os cuidados, né? Que a pessoa deve tomar na retomada dos exercícios físicos, mas também não só essas pessoas, né? Muita gente que não teve a Covid, mas deixou de praticar exercício na academia, também tem que se preocupar com isso, né? Sim, porque acabou ficando fora de forma, né? Ou sem condicionamento físico, então essa retomada tem que ser gradual e devagar, porque senão você vai sofrer uma lesão. Enfim, a gente vai conversar agora com Anderson Marques de Moraes, profissional de educação física, que já está na linha com a gente. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, boa tarde, Leandro, boa tarde a todos os ouvintes. Vamos lá, né? Trazendo aqui então para essas pessoas que tiveram Covid-19, o que é importante para essas pessoas curadas do coronavírus pensarem antes da retomada dos exercícios. A primeira coisa que ela tem que pensar, qual que é? A primeira coisa que ela tem que avaliar qual foi o nível de infecção, ou seja, qual foi a reação que ela teve. Por quê? Porque nós temos alguns casos em que a pessoa ela não teve reação nenhuma, né? Então ela não percebeu, ela teve o vírus, suportou tranquilamente essa infecção e, portanto, ela está praticamente apta a retornar desde que ela passe por uma avaliação com o médico e que ela comece fazendo a prática de atividades físicas com nível de fraco a moderado. Porque o importante é, se ela ficou muito tempo parado e se ela teve aí uma infecção, que ela retorne gradativamente, que ela vá buscando o seu melhor condicionamento para depois efetivamente entrar num treinamento mais avançado. E há casos muito graves nos quais os exercícios físicos não seriam recomendados? Sim. Pessoas que tiveram um acometimento mais grave da Covid-19, elas devem fazer primeiro uma recuperação, né, principalmente aí se foi do sistema cardiorrespiratório, pulmonar. Para quê? Porque depois dessa recuperação, então pode ser feito isso com um fisioterapeuta, depois dessa recuperação e com a liberação de um médico, aí sim ela estaria apta a começar aí uma sequência de exercícios físicos, mas sempre orientado, com orientação não só do médico, mas fisioterapeuta junto com o profissional de educação física. Então, assim, a gente pode dizer que é um passo muito importante a pessoa, né, depois de um caso grave, né, que ela consiga criar novamente essa rotina, mas sempre com esse apoio, com esse acompanhamento, né, não só nesse reinício, digamos, essa retomada, mas depois ao longo do tempo, esse acompanhamento vai ser frequente, né? Exatamente. E o que a gente tem observado, Leandro, é o seguinte: a gente tem aí pessoas, e o que a gente ouve mais falar são dos agravos relacionados ao pulmão. Mas a gente tem visto alguns estudos que eles estão dando indícios em que atletas, por exemplo, que tiveram Covid, ela pode ter alterado alguma coisa no sistema cardiovascular. Então, a gente tem casos aí de pessoas normais que tiveram trombose e nós temos em atletas alguns casos de cardiopatias, né? Então, é muito importante, se você for uma pessoa que é sedentária ou que é ativa e teve o Covid, que você realmente veja qual foi o sintoma, como você se comportou durante essa fase de infecção, e se você é um atleta, com certeza você deve procurar um médico, um cardiologista, para fazer um exame mais detalhado para poder estar retomando aí os seus treinamentos diários. E até para quem não teve a Covid-19, né, para quem ficou parado muito tempo por conta das restrições da pandemia, mesmo sem ter se infectado, né, é bom que tenha esses cuidados ao retomar uma atividade física. Eu, por exemplo, fiquei treinando de casa por bastante tempo e quando eu voltei para a atividade presencial, o professor falou, cuidado com os pesos, porque em casa a gente não tem os pesos, a gente faz tudo com o peso do corpo. Então, na hora de pegar os pesos, não pode ir com muita sede ao pote, que senão vai acabar causando uma lesão, né? Sem dúvida, Stephanie. Por mais que a gente tenha mantido uma certa atividade física em casa, a gente sabe que, primeiro, todas as orientações, ou a maioria das orientações que a gente seguiu ao estar em casa fazendo uma atividade física, elas estavam mais relacionadas ao componente de resistência muscular. Então, eram exercícios mais parados, com movimentos visando o sistema muscular.
O grande problema é que a gente não fazia tanto exercício para o condicionamento cardiocirculatório e cardiorrespiratório, né? Que aí seria o quê? Seriam as atividades aeróbias, você correr, caminhar, fazer uma bicicleta, talvez até pela própria limitação do espaço que você tem em casa. Então, por mais que você tenha se mantido em atividade física, é interessante, ao retornar, que essa atividade seja também monitorada e seja dosada. Por quê? Porque você não vinha fazendo da mesma forma que fazia antes, né? Talvez você tenha percebido isso. Então, é muito importante a gente tomar cuidado e a orientação de um profissional é sempre, sempre recomendada nesse caso. Uhum. E aí agora um assunto que sempre volta, né? A discussão, tem muita coisa sobre isso circulando também nas redes sociais, no WhatsApp, nas conversas mesmo, né? Entre amigos, o uso da máscara, o uso da proteção atualmente, ela pode gerar algum ganho físico no pós-pandemia, já que a pessoa pode ter algum tipo de reflexo no corpo, no condicionamento por conta do uso da máscara, e depois já sem a máscara, a gente espera que logo, né, professor? Mas depois a pessoa pode ter um ganho depois disso? Olha, o que acontece em relação à máscara, que a gente tem visto aí na literatura, é que ela não causa nenhum problema em relação a se fazer a atividade. O que ela causa de mais, assim, infortúnio é a questão do atrapalhar a respiração. Então, dependendo do nível de atividade que você está fazendo, com certeza você vai ficar incomodado em estar utilizando essa máscara, né? Mas, dependendo de onde você está fazendo, né? Se você está fazendo uma caminhada sozinho em numa estrada, em algum lugar que tenha poucas pessoas, você pode até, por uma vez ou outra, retirar um pouquinho a máscara para poder estar respirando melhor. Com relação ao ganho, né, ao ganho de condicionamento, não existe prejuízo de utilizar a máscara em detrimento ao ganho que você vai ter ao estar executando a atividade física. Entendi. E aí conta pra gente um pouco, né, professor, a respeito da sua atuação junto à Secretaria de Esportes e Lazer também, aqui em Campinas. Vocês têm algum tipo de espaço onde falam a respeito disso, também aulas ali, orientações para as pessoas? Como é que é esse trabalho de vocês? Olha, nós temos feito um trabalho muito grande em cima dessa questão do retorno das atividades. Nós temos disponibilizado aulas, não só presenciais, mas agora a gente tem aulas remotas também, com professores extremamente qualificados. Nós montamos um grupo multidisciplinar, então envolvendo não só a Secretaria de Esportes, mas a Secretaria da Saúde e outras secretarias, para realmente ter um trabalho unificado em torno desse retorno da atividade física, com trabalhos voltados também nos centros de saúde. Então, não só em relação à Covid, mas a gente tem pessoas que têm hipertensão, tem pessoas que têm diabetes. Então, nós estamos formando um grupo para poder estar trabalhando com esses casos, né? Então, entra os pós-Covid também. E a Secretaria de Esportes tem se empenhado muito em divulgar e colocar o trabalho que está sendo feito dos seus profissionais em relação a esse retorno. Nós fizemos várias palestras, a gente tem feito comunicados, tem explicado, temos trabalhado muito com o Facebook, com o Instagram, com as páginas da Secretaria de Esportes, sempre ou tendo alguma orientação sobre a aula ou alguma informação importante de como retornar e fazer a prática da atividade física da melhor maneira possível. Muito obrigado por esse papo, por esses esclarecimentos, tirar também as nossas dúvidas, ajudar quem está querendo iniciar também, né, Stephanie, da área frequente. Aqui a gente falou uma vez sobre exercícios físicos, muitas pessoas reconhecendo que estavam em dívida. Reconheceram que estavam aí paradas há muito tempo, estavam sedentárias e falaram, bom, quem sabe quando as coisas começarem a flexibilizar, né? Na época a gente estava em restrição total. E falaram, quem sabe quando as coisas abrirem de novo eu procure uma academia. Então essas dicas foram muito valiosas também para essas pessoas. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com todos os ouvintes. Muito obrigado. Anderson Marques de Moraes, profissional de educação física, ele também que é da Secretaria de Esportes e Lazer aqui de Campinas.